É provável, muito provável, que o Pedro Parente, o tecnocrata internacional da Petrobras, foi afastado das negociações para resolver o problema da greve dos caminhoneiros. Olha aqui o que diz o Globo nesta manchete. Governo avalia congelamento de preços do diesel por 60 dias e suspensão do pedágio. Ao que parece, esta já foi a solução adotada pelo governador de São Paulo, Márcio França, que assumiu a liderança das negociações diante dos temores do governo em relação à mídia. Esta, então, que passou a caracterizar os grevistas como chantagistas, que estariam chantageando demais. Agora vamos ver exatamente como é que funciona esse mecanismo que beneficia a mídia e aos grandes barões da indústria e das finanças e não a população. Bom, a gente sabe que o principal problema parece ter sido superado. No caso, ao de atrelar os preços do petróleo brasileiro aos preços do barril do petróleo lá em Londres. Ocorre que, para garantir esses preços, era necessária a privatização, ou seja, o esquartejamento da Petrobras, que já vinha sendo feito com aquela praticamente a revogação da política de partilha lá do pré-sal e que foi quase tudo para as multinacionais. Mas não era só isso. A gente vê aqui em entrevistas do pessoal da EPET, lá da Petrobras, que representa a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, eles explicam como a Petrobras estava esquartejando literalmente toda a empresa a partir de regiões. Primeiro, entregaria a região sul com todas as refinarias, todos os terminais e toda a infraestrutura de petróleo passaria para uma empresa privada que representaria unicamente, e que só iria trabalhar com preços, não é? Praticamente utilizando de graça essa infraestrutura da Petrobras. Essa empresa, que a gente ainda não sabe exatamente qual é, assumiria o comando daquela região. E o mesmo estaria ocorrendo lá na região Nordeste. Vamos ver um pouquinho do trecho dessa entrevista. Quando o Pedro Parente abre o mercado brasileiro, encarece os preços no Brasil, abre o mercado para a importação de diesel dos Estados Unidos, né? A consequência disso é criar espaço para o discurso da privatização das refinarias, porque ele começou a falar em privatizar a refinaria, que é uma coisa também que nos parece absolutamente sem sentido. Aliás, a gente tem a impressão de que a Petrobras já está sendo privatizada aos pedaços, ela vem sendo esquartejada. Cada dia o Parente vende um pedacinho diferente. Exato, é exatamente isso que vem acontecendo. E com relação ao refino, quer dizer, esses eventos recentes mostram a importância da Petrobras manter a sua refinaria, seu parque de refino. O que está sendo colocado pela alta direção da Petrobras, nesse momento, é a privatização da região sul, com as refinarias da região sul e os terminais, a distribuição, toda a infraestrutura de abastecimento da região sul sendo vendida para uma empresa privada que controlaria toda essa região. Então você estaria criando um monopólio privado regional no sul e a mesma coisa acontecendo para o Nordeste. Agora, o capital internacional, seja estatal ou seja privado, ele só faz investimento dessa monta, mesmo a gente considerando que os preços são muito inferiores do que realmente valem os ativos, mas só faz esse investimento quando existe garantia que esse capital seja, vamos dizer assim, recompensado, seja lucrativo o suficiente para destinar esse capital. E essa garantia justamente diz respeito
aos preços que se praticam no mercado interno. Para que eles tenham confiança, na verdade, essa palavra confiança significa simplesmente o seguinte: garantia de lucro. Para que eles tenham garantia de lucro no curto, médio, longo prazo, recompensando os seus investimentos, eles desejam ter a garantia de preços de mercado internacional. Então, quando a Petrobras decide vender esses ativos, ela vem com o discurso de que a venda desses ativos ajudaria a manter a atual política de preços da Petrobras, porque você teria outros atores no mercado brasileiro do refino que também atuariam e impediriam que o governo alterasse a política de preços. Na verdade, então, é uma blindagem à democracia. Então, caso os brasileiros decidam eleger um governo que estejam em desacordo com essa política de preços, ainda que o povo, a maioria da população decida, a política de preços estaria blindada segundo essa estratégia que estava sendo planejada e está sendo planejada pela atual direção da Petrobras. Então, isso parece, então, indicar que essa política de preços da Petrobras foi ferida de morte, inclusive esses processos também aí de privatização. Porque para manter essa nova política, que é o congelamento de preços por 60 dias, vai impossibilitar qualquer tipo de negociação, inclusive com os representantes estrangeiros. E aí sim é porque a mídia está chiando, porque a mídia é justamente sócia dessa turma, do Parente e companhia, que estão estrangulando a Petrobras para depois entregá-la ao capital internacional. Então, o que vai acontecer agora? Claro que muito tumulto, muita crise, porque a mídia vai chiar e vai continuar a tentar derrubar o governo, a derrubar os políticos. Mas parece que agora, a partir dessa decisão do governo de São Paulo de assumir as negociações, de colocar os políticos no comando dessas negociações, as coisas devem mudar das mãos dos barões da mídia, da Globo, etc., para as mãos dos políticos, ou seja, daqueles que forem legitimamente eleitos, como será o caso do próximo presidente da República, que, a continuar aquela situação de antânio, o que aconteceria? Estaria de mãos atadas, porque a política, quer dizer, a Petrobras já estaria blindada contra o próximo presidente da República. Veja-se aí a necessidade de a gente ficar devidamente informado do que acontece nos bastidores, não é? Para que não sejamos enganados e não entremos nessa onda, nesse oba-oba de privatização que estava já fazendo a cabeça de muita gente.